Estamos ao vivo, que privilégio viver essa mesa novamente. Eu sou o @Gabriel Mancini, seja muito bem-vindo ao Podcrecast. Eu sou o Radamés Furlan. Abadia Henriques. E aqui estamos com uma convidada, você vai apresentar, Abadia? Que rufam os então tambores. Vamos lá. Faz as honras da casa. Com vocês, Fernanda Bernstein. Palmas pra Fernanda, meninos. Que honra Ainda receber. bem que foi você que apresentou, porque eu não ia conseguir falar o Bernstein. Agora você já tá escolado, né? Já. Rada, e assim, a gente tá brincando, mas essa mesa aqui hoje tem um peso de céu, um peso humano e um peso de capacitação fora da curva. A Fernanda hoje ela veio para nos presentear, e por mais louco que seja, foi aniversário dela antes de ontem. Meu Deus, mas que gafe. quem vai receber o presente hoje somos nós. Você não tem noção de quem seja a Fernanda. Eu e o Gabriel não contamos para você para fazer um fator surpresa. E nós vamos deixar a Fernanda livre nessa mesa. Fê, essa mesa é sua. Sinta-se em casa. Isso aqui é uma mesa de cura. Isso aqui é uma mesa de comunhão. E aqui é uma mesa de liberdade. Você tem total liberdade no Espírito Santo para ser quem você é e derramar aqui o que você quiser em qualquer seara, sobre qualquer tema. E eu queria, antes de você começar a se derramar, queria te pedir para se apresentar para o Rada. Me apresentar para vocês, viu? Tá vendo? Ah, meu Deus. É porque eu e o Gabriel já tivemos várias super oportunidades para apresentados. Então, vai você ficar mais à vontade, se apresenta pro Rada e para todo mundo que está nos assistindo aí, que vai ser, com certeza vai ser uma grande honra te conhecer, porque para mim é um privilégio ter você aqui nessa mesa, essa mulher de Deus, uma mulher posicionada, uma mulher que é uma referência, né? Para mim já é com tão pouco tempo que a gente se conhece, porque eu vejo verdade. Eu acho que o simples fato de ver verdade, uma pessoa conseguir olhar no fundo dos olhos e falar aquilo que acredita, falar aquilo que pensa, e sempre com tamanho respeito que vai sempre edificar e vai estimular pessoas para um crescimento. Eu acho que as pessoas precisam te ouvir cada vez mais, e é uma honra dividir essa mesa com você. Muito obrigada, gente. Será que eu preciso me apresentar? acho que eu fiquei assim, constrangida. Eu nem sabia que era isso tudo, gente. Eu tô ouvindo agora. Olha, bom, eu sou uma mulher muito feminina, né? Eu sempre digo que eu sou feminina e não sou feminista. Assim, não é uma coisa que eu gosto de dizer, porque eu acredito que no posicionamento de uma mulher, a gente precisa entender o papel de uma mulher, né? Então eu falo que por que eu não sou feminista? Fernanda, por que você sempre fala isso? Eu falo, porque o feminismo, ele é uma vertente que faz com que as pessoas queiram te engolir goela abaixo e te posicionar, vamos dizer, numa igualdade com os homens, né? E aí sempre essa luta das mulheres, né? Que eu nunca tive que ter, né? Por quê? Porque eu sempre procurei ser a melhor naquilo que eu fazia. Amém. Então eu nunca precisei brigar com homem nenhum, nunca precisei chorar pro salário, nunca precisei falar nada disso. Então eu falo o seguinte, se a mulher quiser não ser feminista e exercitar o seu feminismo, a sua feminilidade, basta ela procurar ser o melhor que ela pode ser, né? Então, toda a minha vida foi isso que eu quis. Então, eu nunca tive, sabe? Eu falo assim, pra que isso, gente, essa guerra toda, sabe? E assim eu falo, por exemplo, em relação a muitas coisas. Eu me casei com um negro e tive filhos que se tornaram, vamos colocar assim, eles tiveram a cota, né? Pra entrar na faculdade. Uhum. Nenhum deles quis cota. Uau. E eu falei assim, gente, vocês são loucos. Porque, como assim vocês não querem cota, né? Aí eles, não, a gente estudou nas melhores escolas, nós vamos passar, né? Então, assim, eu tive filhos que passaram sem precisar da cota. Então, eu falo assim,
Por que eu falo isso? Porque é muito fácil você viver num mundo como você está, querendo enfiar goela abaixo tudo. Tem gente que quer enfiar até Jesus goela abaixo, né? Quando a própria palavra fala que ele é delicado, ele é gentil, ele bate a nossa porta, né? Ele entra só se nós abrirmos e for convidado. Só se convidar. E for convidado, né? Então eu falo, então assim, de um modo geral, essa questão da minha sinceridade, isso é verdade, é uma coisa que eu mais busco, sabe, Gabriel? E assim, até te agradeço por ter trazido isso, porque talvez seja realmente o ponto mais forte da minha identidade. É o quanto eu sou de verdade. Legal. Sabe? A minha rede social, eu tenho tanta birra de rede social que você sabe que a pessoa não é aquilo, não vive aquilo e tal. Por quê? Porque é um engano, né? É um engano. E assim, a gente que vive na verdade, ou pelo menos quer viver na verdade, né? Nós não somos perfeitos, mas a gente busca viver dentro da verdade. Como é que você vai divulgar coisa que você não faz, né? Exato. E outra coisa também muito importante, dentro da minha identidade, me revelando um pouquinho para vocês, é assim, é o quanto eu aprendi sobre a influência e sobre a autoridade, né? Toda a minha vida eu acreditei que para eu ser influente eu precisava ter autoridade. Hoje eu vejo um mundo buscando influência sem nenhuma autoridade. E é uma coisa também que me perturba bastante, sabe? Muito, muito, muito. Eu acredito que você seja um bom treinador e esteja levando o seu time aonde você está levando, que agora você já foi promovido, né? A primeira divisão, você foi promovido exatamente pela autoridade que você tem, sendo um homem que vem de jogador para hoje ser um treinador. Então, assim, eu acredito muito nessa capacidade da gente. Então, eu tenho 26 anos de profissão, me formei em administração, comércio exterior e fiz 3 pós-graduações em marketing. Toda a vida achei que minha área seria marketing. Só que depois eu conheci um professor quando eu fiz meu mestrado em gestão de pessoas e ele falou para mim, Fernanda, por favor, me promete que você vai trabalhar com pessoas. Porque esse é o teu chamado. Ele usou essa palavra, não era um cristão, que é o Luiz Marins, que para mim é a maior referência de treinamento do planeta Terra. E ele falou para mim, né, eu quero que você trabalhe com pessoas, me promete isso. E aí eu comecei a trabalhar isso, e aí fui fazer minha primeira formação em coaching há 26 anos atrás. Né? Ninguém nem falava nisso. Né? Não, no Brasil não, né? Porque coaching tem mais ou menos 40 e poucos anos. Mulher que antecipa tempo, mulher com visão de futuro. Segura, rapaz. Realmente, eu falo para vocês assim, eu sempre busquei saber para onde o mundo estava indo, né, para chegar primeiro, né? Essa é a estratégia, porque quando eu descobri o curso de coaching, né, que eu voltei, que as pessoas não conheciam, eu usava sempre o nome de treinamento e capacitação de pessoas, que era uma área que eu tinha muita afinidade também. E aí tem 26 anos que eu trabalho nessa área, né? Me formei em terapia também, familiar. Tudo que eu fiz depois foi para agregar dentro do meu próprio trabalho, né? Me formei, fiz teologia, fiz aqui em Brasília na Igreja Batista, fiz também o curso Carisma, né? Me formei lá também na Igreja Batista da Lagoinha. Aí fui agregando, sempre para ter mais repertório. Mais autoridade. Mais autoridade. Aí fiz o curso de Inteligência Emocional nos Estados Unidos também. Pastora. Sou pastora, mas assim... O que você não é? Fala pra mim. O que você não é? Mas você vê que tá tudo muito ligado. Sim, não, eu sei, muito eu tô demais. brincando. Ligado. Tudo muito Legal. ligado, muito linkado, assim. Porque é isso que eu falo. Por exemplo, uma coisa que eu me tornei, né? Me tornei juíza de paz, porque eu trabalhei 19 anos dentro do presídio. Aí eu queria casar os presos, não queria que eles tivessem a despesa com o juiz, né? Então eu falei, vou ter. Então eu fazia o casamento civil com efeito religioso, né? O religioso com efeito civil, aliás, desculpa, ao contrário. Então eu ia, casava, já casava, já era pastora, já fazia os casamentos dentro do presídio, para consertar a vida dos presos que estavam ali, né? De forma ainda, assim, só amigados, alguma coisa assim, e fazia, né? Então, assim, eu fui adequando tudo dentro das minhas possibilidades, das minhas obras. Então eu falo assim, que dentro de todas essas minhas formações, Deus um dia quis me abençoar e me deu a maior de todas elas, que foi ser serva. Amém. Né? Esse é o lugar mais alto, realmente, que eu acredito que eu tenho hoje, sabe? De servir o Senhor e ter o coração
podendo falar sobre ele, sabe? Essa autoridade que eu sempre peço. Falo, nunca permite, Senhor, que eu perca a autoridade de falar do Senhor. Porque o peso de falar do Senhor é muito grande. O peso não no sentido assim do peso de ser pesado, mas do peso da responsabilidade. Muito grande, é muito grande, porque assim, eu tô cansada das pessoas falarem, não olha pra minha vida, não olha pro pastor, não olha pra não sei quem, não, né? Eu aprendi com Paulo, né? Que escreveu 2 terços do Novo Testamento, ele falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele falou, olha pra mim, porque talvez você não consiga enxergar Jesus, talvez você não consiga enxergar Deus e seja difícil, longe pra você. Então o mais perto que as pessoas têm somos nós. Então essa é uma, pra mim, é uma atitude de muita responsabilidade, muita responsabilidade. Servir a Deus é algo muito sério, muito sério. E assim, eu sei de bastidores, né, que você foi discipulada pelo Dr. Miles. Fui ungida por ele. Ungida pastora por ele. Um dispositivo chamado... É assim mesmo, gente. Siri. É assim mesmo. Bastidores, por favor. Help me. Mas Ela começou a falar Falou em unção. concorrendo comigo. Falou em unção, assim que falou. Não, é porque, Rada, você não conhece o Dr. Miles, que tratou sobre... Você não sabe ainda. O Rada ainda é bebê. Sim. E o Dr. Miles, ele trouxe uma visão de reino muito aflorada para a igreja, ele criou um movimento, né? Ele movimentou com as palavras um entendimento dos céus. Ele mostrou que o céu é aqui, que aqui é o lugar, que o reino, que nós estamos inseridos numa cultura de reino. E a Fernanda, há muito tempo, já foi inserida nesse lugar. Sim. Já foi levada para aprender. Fui 18 anos a Bahamas, 18 anos a Nassau, 2 vezes por ano, para ser discipulada na escola da liderança dele. Imagina. Sim. Algo que você... Ele era conselheiro de 11 nações. Ele faleceu num acidente aéreo. Imagina assim, ó, a Abadia lê o livro, Gabriel lê o livro, você vai ler, que eu vou te emprestar. Tem muitos. E aí você ele vai desvelando para você de uma maneira simples, porém inquestionável, como é que é a visão de reino. E ele traz uma analogia com as Bahamas mesmo, né? Com a ideia do local onde ele vive e faz esse comparativo. E vai desvelando, mas é assim, de uma forma tão estrondosa, a visão do que é o céu sobre a terra. eu queria chamar a atenção Amém. aqui para sua fala, minha irmã, que você falou alguma coisa que eu acho que é um assunto que a gente pode permear aqui. Porque primeiro a gente começou falando de verdade, só que quando você fala que você tem uma missão, né, de desenvolver pessoas, de cuidar de pessoas, de trabalhar com pessoas, eu acredito que isso é um grande privilégio, porque poder dedicar boa parte do seu tempo a desenvolver pessoas, eu acredito que Jesus nos chamou para isso. Sim. Né? Então, você poder trabalhar com isso realmente é um grande privilégio. Só que o que eu mais acho interessante é a forma como você tratou isso, né? Já por conhecer um pouco da tua história, mas você mencionou alguns assuntos que eu acho que vale a pena você falar um pouco mais, porque você não simplesmente fez um curso e começou a falar e cuidar de pessoas, né? São muitos anos tendo experiência com perfis comportamentais completamente diferentes, problemas completamente diferentes. Hoje você trouxe um assunto que eu acho que vale também a gente conversar aqui, que é sobre essa crise de identidade que as pessoas têm, porque, de fato, concordo com você que, afinal, como você falou, está na palavra, né? Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, essa questão das pessoas não conseguirem se posicionar hoje, ela é uma consequência da falta da identidade. Então, eu queria começar assim para a gente imergir nesse assunto com uma pergunta bem específica. Por que você acredita que as pessoas hoje vivem uma vida sem identidade?
Bom, primeiro quero trazer para vocês um pouquinho de neurociência, né, que também é uma formação que eu tenho, que a nossa identidade, ela é formada do 0 a 8 anos de idade. Então, assim, esse é o princípio da nossa identidade. Quando nós entendemos e trazemos para o nosso cérebro a realização realmente de quem nós somos. Então, sim, como nós somos tratados, como nós somos recebidos, o que a gente ouve, o nosso meio. Então, você imagina, até 8 anos. E aí, depois estudando assim um pouquinho mais, a gente começa a entender por quê. Porque a essência emocional da criança é muito forte. E nessa fase, é uma fase que não trabalha o racional. Uhum. Então, quer dizer, é quando você capta através do seu coração tudo aquilo que as pessoas sentem por você. Porque você pode falar pra mim que você gosta de mim, mas eu não vou. Se eu não sentir que você não gosta de mim, você pode falar o que você quiser. Se a gente não sentir que a gente tá feliz aqui nesse meio, nós não vamos sentir essa energia fluir tão gostosa, né? Verdade. Que a gente tá aqui nesse momento. Então, são coisas que as nossas emoções revelam pra gente. Então, primeiro, as pessoas estão extremamente superficiais. Então, hoje tem uma coisa que existe terceirização da educação, né? Então, eu acredito que a gente esteja vivendo uma crise de uma geração sem pais. Ou de pais ausentes, ou de pais que terceirizam. O pai que dá o celular para o filho desde pequeno porque ele quer que o filho fique quietinho. O pai que coloca para comer na frente da televisão porque ele se ocupa e aí ele não perturba e come, quando ele não deveria ensinar, porque isso é um dos fatores assim, que mais desconstroem concentração, a televisão junto com a alimentação. Então, assim, eu penso dessa maneira. E o que acontece com relação à identidade? Como nós somos impactados por essa desconexão familiar, onde você encontra as famílias todas sentadas, cada um no seu celular, né? Com pouco tempo de conversa, com pouco tempo à mesa, muito dessa maneira, com que identidade que a pessoa pode ter? Porque a identidade fala de quê? A identidade fala de pertencimento, a identidade fala de validação, a identidade fala de como eu me sinto, como as pessoas me veem, como eu me enxergo. Porque a partir de como eu me enxergo é como eu vejo o mundo. Então, se eu me enxergo uma pessoa não amada, se eu enxergo, por exemplo, que meu pai sai para trabalhar, e às vezes o pai fala, filho, vou sair para trabalhar para comprar as coisas para você. E eu falo, essa é a pior coisa que você pode falar pro seu filho. Você fala que você vai trabalhar porque você gosta de trabalhar. Porque senão ele vai falar para você, então não vai trabalhar, papai, porque eu prefiro você comigo do que você trabalhando. Legal. Porque aí você desconstrói também a identidade de quê? De amor, né? De estar ali presente. E de culpa. E de culpa, muita culpa, muita culpa. Então hoje, o que eu vejo? A primeira coisa são os casais. Casais que não conversam. A falta de diálogo traz total falta de identidade. Porque por que a gente tem problema de identidade no nosso futuro? Porque a gente não sabe quem é. Eu te falo, a gente fica procurando a nossa identidade dos nossos pais. Gente, nós não vamos achar nunca. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e não dos nossos pais. A gente pode se parecer a nossa fisiologia, mas a nossa identidade, ela é celestial, ela é do trono. Ela é do trono. Então, e ela é única. Então você vai ficar procurando o que no teu pai e na tua mãe? Entendeu? Pelo contrário, você tem que fugir dessa identidade, você tem que saber, bom, eu posso ter aprendido muita coisa, que aí a gente aprende com os nossos pais, mas o que Deus quer de mim? Qual é a identidade de Deus? Por que eu tenho medo se Deus não nos deu o espírito de medo? Por que eu sou covarde se Deus não nos deu o espírito de covardia? Sabe? Por que eu sou insegura se Deus é a segurança? Ele não tem segurança, ele é a própria segurança. Por quê? Né? Porque eu aprendi. Então, o que eu aprendi? Agora eu pergunto, qual é a família que educa os seus filhos na sua real identidade? Agora, curiosamente, Gabriel, Harvard fez um estudo onde eles criaram um gráfico que a vertical do gráfico é a minha real essência. E a horizontal do gráfico é quem eu me tornei. Então, quanto mais longe eu estou da minha real essência, mais triste eu sou. E aí eles desenvolveram aquele livro da felicidade. Esse é um estudo assim, foi assim, o princípio do estudo da felicidade lá. Então, o que nós fazemos, profissionais da minha área? Nós trazemos as pessoas para a sua real identidade, aonde você consegue voltar à sua real essência.
Aí quando você fala de real essência, não tem como você falar, não falar de Deus. E por que eu falo tanto de autoridade? Porque a minha autoridade, ela vem de quem? Do meu autor. Quem é o meu autor? Deus. É Deus. Então, assim, quanto mais próximo eu tô agora, o que a gente faz com os nossos filhos? A gente distancia eles. Aí eu falo, eu me sinto bem sucedida, porque, por exemplo, eu tenho um médico, eu tenho um DJ, produtor musical e tenho um advogado com finanças. Então eu falo, fui ótimo. Sensacional essa Com família viés aí, não? político. Fui ótimo, com viés totalmente político, meu mais velho. Então, o que eu percebo? Que eu fui bem sucedida na liberdade que eu dei para eles serem quem eles nasceram para ser. Se vocês conhecerem, vocês vão ver que eles realmente nasceram para ser isso, entendeu? Legal. Aí entra naquilo que você falou, né? A identidade de cada um. Os três tiveram a mesma criação, um foi ser médico, outro advogado, outro DJ. Exatamente. Né? Não ficou aí um buscando no outro. Meu irmão virou médico, eu tenho que ser médico também. Teve comparativo. Minha mãe é pastora, eu tenho que ser pastor. Meu pai é jogador de futebol, eu tenho que ser jogador de futebol. Né? Isso é legal. Exatamente. Por mais que eles gostem de me acompanhar, por mais que admirem, meu mais velho tenham trabalho, orgulho. E assim, vejo que eles usam muitas das ferramentas também, né? Na vida deles e tudo, mas cada um escolheu seguir o seu caminho. Porque eu os criei dentro da real identidade. A coisa que eu mais falei para eles, era quem eles eram em Deus. Você tem noção do que você está trazendo para essa mesa para um pai em processo de criação? Coisa boa, né? Para o pai do Benício? Vindo por aí. Bastante. Já é uma aula já, né? Assim, Já é que bastante esclarecedor de um nível hard. Quando você falou assim, é muito fácil a gente falar eu te amo, né? E a outra pessoa, de repente, não se sente amada. Eu, toda vez que eu vou dormir, eu pergunto para meus filhos se ele se sente amado por mim, né? Em vez de falar eu te amo, eu falo, você se sente amado pelo papai? E aí ele fala, sim. Eu falei, que momento você se sente mais amado? Né? Isso também legal. Foi um curso que eu fiz também. 5 linguagens do amor. Isso. Então, assim, e aí ele vai falando em qual parte do dia ele se sente mais amado e tudo mais, né? Às vezes fala não também. Então, opa, calma aí. Não? Por que não? O que eu posso fazer para você se sentir mais amado? E ele vai falando. Eu acho que você pode fazer mais isso, mais aquilo. É engraçado, porque a criança é muito sincera, né? Muito sincera. Se ela tiver num dia que ela não gostou muito daquele dia contigo ali, ela fala, não gostei não. Não se senti amada não. Por quê? Porque por isso. Porque você saiu, trabalhou muito, não ficou comigo, não me deu atenção. E é bacana você tocar nesse assunto, porque realmente você fala eu te amo e não sabe se a criança realmente está se sentindo amada por isso, né? A gente fala muito sobre isso aqui, né? Todo mundo que vem... Acho que hoje o mundo fala sobre isso, né? Educação das crianças, de negócio de tela, de essas tecnologias, né? Que estão acabando realmente com a infância das crianças, né? Enfim... E é uma luta, né? A gente com a tela, porque realmente... Não que a gente tenha que proibir também, né? Tu acha que tem que ser proibido? Tem a idade? O que você... Gente, eu sou a favor do equilíbrio em tudo. Exato. Eu sou anti-radicalismo em qualquer área. Inclusive sobre a religião. Porque, assim, eu não sou nada religiosa. Eu sempre busco... em Cristo a caminhada dele. E eu falo assim, quem tiver querendo saber um pouquinho mais sobre isso, tem um livro que é maravilhoso, Em Seus Passos que Faria Jesus. Então, assim, porque, gente, em que momento que Jesus foi religioso? Qual foi o momento que ele foi religioso? Quem que ele evitou conversar? Onde ele evitou ir? O que ele evitou dizer? O que ele evitou fazer? Ele segregou? Ele transformou. Ele segregou? Ele transformou água em vinho numa festa. É isso, entendeu? É isso aí, é sobre isso. Então, agora, tudo vai depender da maturidade. Então, por exemplo, isso que você trouxe agora sobre teus filhos, né, que você pergunta e tal, é muito importante, porque Einstein falou isso, né, porque o mundo é construído por perguntas, né, as transformações são feitas por perguntas, não por respostas. Então, quando você fala com os teus filhos, o que você entende dos teus filhos, você entende também a maturidade dos seus filhos. Então, talvez você tenha um filho que tenha maturidade para estar um pouquinho mais na tela, mas um outro não pode. Então, assim, você precisa fazer isso. Fernanda, mas todo mundo tem que ter direito igual. Não, senhores. Não, senhores. Cada um tem conforme a sua capacidade, conforme a sua limitação.
sabe? Ah, eu dou presente pra um, eu tenho que dar presente pra todo mundo. Não. Porque esse é o jeito de criar filho ciumento. Um do outro. Exato. Esse é o jeito de você amanhã, um filho seu é mais rico do que o outro, ele vai ter inveja do irmão. Entendeu? Não. Então, assim, cada um é seu momento, então é seu momento, é seu presente. Eu, por exemplo, fui a filha das vacas magras. Todas as crises do meu pai fui eu que passei. Então, assim, Sempre eu não ganhei carro quando eu entrei na faculdade, minha irmã ganhou, sabe aquelas coisas? Então eu falo, e eu entendia muito bem isso. E a coisa mais engraçada, eu sei, a minha irmã faleceu num acidente de carro. E eu sei que Deus deu pra ela aquilo tudo, porque ela teve um prazo curto aqui na Terra. Menor. E hoje eu entendo, eu elaboro isso muito bem. E eu sei que Deus me forjou pra eu ser uma mulher que ficaria viúva aos 40 anos e cuidaria de 3 filhos sozinha. Entende? Então, assim, tudo foi forjado. Então, às vezes a gente quer dar uma ajuda pro Espírito Santo e não é isso que Deus quer. Sim. Deus quer que a gente observe os nossos filhos, o tempo deles, sabe, o jeito deles, porque às vezes um está preparado ou não. Então eu sou realmente contra o radicalismo. Eu tenho até uma história muito engraçada, posso compartilhar? Claro, muito engraçado. O meu filho, o meu do meio, o meu mais velho custou a despertar pra sexualidade, assim, né? De gostar de meninas e tal. Tinha até vergonha, aquela coisa, não, mãe, para bobeira e tal. O meu do meio, rapidinho, muito cedo, ele já olhava as meninas, ficava acompanhando no clube, assim, né? E eu olhando o olhinho deles, assim. Aí um dia... Vigia, varão. Desse jeito. Vigia, varãozinho. Desse jeito, vigia na terra, varão. Aí um dia, ele falou assim pra mim, mãe, eu amo peito de mulher. Eu falei, como assim ama peito? Eu amo bunda de mulher, com essas palavras, gente. Aí você ficou preocupado ou meteu um glória a Deus? Não, meti um glória a Deus, mas assim, internamente, né? Internamente. Aí eu falei assim, yes, né? Eu falei, tá, meu filho, mas por que você tá falando isso, mãe? Porque eu sou apaixonado na Kelly Key. Sou apaixonado. Eu pensei, meu Deus, eu falei, que tribulação, né? Eu pensei brincando, né? Porque realmente ela é lindíssima, né? Não tem o que falar. Aí ele falou assim pra mim, por favor, compra um DVD dela pra mim. E o pai era vivo, super sério. E eu falei, Góis, nós vamos ter que comprar um DVD daquele que você tá doido, tá arrependido, em nome de Jesus, não sei o que. Eu falei, não, vamos ter, porque nós vamos estar. Aí ele falou, ué, não sei onde é que você quer chegar com isso, mas tudo bem. Aí chegamos... Melhor da Kelly Key do que do Pablo Vittar, né? Ah, não é? Não. Lógico que é. Não, continua, é Fernanda. melhor. Não, melhor até sim. em termos de qualidade musical, até de acho tudo. que ela assim, ó... É melhor, no vamos dar o da ritmo, Kelly Key pra no ele. ritmo. Aí eu falei, tá bom, vou comprar. Peguei, comprei e coloquei. Aí eu deixei ele à vontade, né? Assistindo, babando, né? E ele assistindo, assim, paradinho. Aí ele falou, aí eu falei pra ele, bonita, né, meu filho? Mãe, botou até a mãozinha na cabeça, assim. Isso aí tá há quantos anos? Ah, ele tinha uns... Vamos botar aí uns 4, 5 anos. Assim. Sério? Aham. Sério? Eu pensei que ele tinha uns 10, Não, 12. eu também. Pequenininho, o pai dele era vivo ainda. Pequenininho. Aí eu falei assim pra ele, aí eu falei, Natan, mas fala uma coisa pra mamãe aqui. Você queria que sua namorada mostrasse o bumbum desse jeito? Mostrasse o corpo desse jeito pra todo mundo? Aí ele fez assim pra mim. Aí eu falei, pois é, eu também acho isso complicado, meu filho. E fui trazendo pra ele valores. Ali, assistindo, valores, sabe? Falei assim, eu 5 também anos. acho complicado. Pequenininho. Gente, Ele é o DJ? É o DJ e o produtor. Olha que massa, sensacional, né? Você tá entendendo? Sensacional. Aí o que acontece? O Davi, eu falei disso com 5, 6 anos? Não, porque ele custou. Então por que eu ia trazer um negócio pra ele que ele não demandou? Só que quando houve essa demanda, porque às vezes os pais, não tá na hora. Como não tá na hora? É a hora dele. A hora é Né? a hora dele, é a hora da necessidade. Quando ele te perguntou, responde, pai. Responde, mãe. Que constrangimento é esse? Alguém tem eu que responder tenho essa pergunta que tá na cabeça dele, né? Sim, quem vai responder? Porque se você não responder, ele vai perguntar pra Outro alguém, vai falar. Vai falar do jeito que quiser. Entendeu? Então você traz a religiosidade pra dentro da sua casa, quem vai ensinar isso pro teu filho? Na mesma hora ele falou, gente... Se o pai não ensina, o mundo ensina, né? Ensina, e não tem como, ele vai perguntar, porque ele vai mostrar, as pessoas vão achar engraçado, as pessoas vão querer se divertir, às vezes vão se aproveitar disso pra trazer uma maldade, entendeu? Pra trazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo Uma que você traz. sexualização. Às vezes até uma prematuridade da sexualidade, que não tinha nada a ver com aquilo, porque tudo dele era assim, era muito dentro do emocional mesmo, do que ele estava impressionado vendo, mas ele
Mas ainda tinha inocência, né? Sexual, não é que ele, né, ficou isso, aquilo, não. Era só isso, da beleza mesmo, né? Então eu trouxe isso. Aí ele falou, você tem razão. Gente, ele nem ligou pra Kelly Key mais, mas nem ligou. Aí um dia eu tava indo pra Nova York, ela voou no meu voo. Aí eu falei, Kelly Key, pelo amor de Deus, vem cá. Faça uma foto comigo aqui, porque meu filho é apaixonado por você e tal. Eu cheguei em casa, eu falei, Natan, você não vai acreditar quem que eu encontrei no voo indo pra Nova York. Ele falou, não faço ideia, mãe. Eu falei, a Kelly Key, você tá brincando. Eu falei, eu até tirei uma foto pra você. Pra quê, mãe? Tipo isso, entendeu? Sensacional. Então assim, aí eu falei, mas ela é linda. Aí falei, né? Então assim, uma simpatia, enfim. Então é isso que eu te falo, quando vem a necessidade, gente, se você cria teu filho no ambiente religioso ou radical, essa música não pode, não sei o que não pode, funk não pode, não sei o que não pode, gente, nada pode, eles vão querer tudo. Eles vão querer tudo. Na hora que você der as costas, meu irmão, coitado de você. Eu acredito que esse é um dos maiores fatores que gera uma grande dificuldade das pessoas entenderem hoje a diferença de governo e controle. Né? Porque, querendo ou não, esse tipo de educação e a forma como a sociedade se relaciona hoje, as pessoas querem controlar tudo. Elas querem ter controle de tudo, e se elas não têm controle, consequencialmente, a falta da inteligência emocional ou o desequilíbrio emocional diante daquilo que elas estão vivendo começa a se desdobrar, e em nenhum momento o governo é de fato tratado, ele é ensinado. Então, hoje, por exemplo, antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava falando sobre as redes sociais, né? Aquilo que as pessoas querem demonstrar ser, mas que verdadeiramente não são. Então, isso é uma coisa que seria cômico se não fosse trágico, né? Porque são tantas pessoas querendo ser aquilo que não são e acabam não sendo nada. Então, quando a gente começa a olhar para essa questão do senso de identidade, mas a gente vê um grande problema na educação, aí eu vejo assim, por exemplo, muito se discute a respeito de educação, mas qual que é o parâmetro? O que a gente está discutindo aqui? Como que está o estado atual da sociedade? Para onde a gente está indo? O que de fato a gente quer resolver aqui? Qual que é a pauta? É só para eu agradar a alguns? O que a gente está fazendo? Então, eu acho que isso é um assunto que merece mesmo ser falado. Desculpa, Fê, mas tem assim, a normalização de contraprincípios. De contraprincípios como se fosse uma palavra só mesmo. Foge dos princípios, mas eu vou normalizar, porque me é conveniente enquanto estrutura social. Vou te dar um exemplo bem claro. Desculpa, falhou a mente. Continua. Falhou mesmo. O maior inimigo, Gabriel, da identidade é a comparação. Uhum. Então, uma das razões também que a nossa geração está muito perdida na sua identidade é o quanto as pessoas se comparam com aquilo que não existe. Uhum. Porque não existe aquela família da internet. Não existe aquela viagem que não deu um pau. Entendeu? Uhum. Não existe. Você não ficou 10 dias fora com a sua família inteira não na deu uma Disney tretinha. Que não deu uma treta. Eu duvido. Nem que seja para escolher um restaurante ou por causa de uma fila de um brinquedo que um quer ir, o outro não quer. Vida entendeu? real, né? Então, assim, não existe. Aí eu te falo, em quem que essa juventude mira? Para quem que eles estão olhando? Porque eu sempre falo, não é sobre quem me segue. Quem me segue, eu tenho alguns tantos seguidores, mas é sobre quem eu sigo. Uhum. Quem teus filhos seguem? E essa normalização que eu estava falando antes, Sim. ela vai de encontro com a sua fala, porque essas pessoas, elas normalizam aquilo que não é normal, que fere princípios e valores, principalmente quando se trata do reino, e elas influenciam milhões de pessoas. E você conhece muito bem essa história. Você conhece os bastidores dessa história, de pessoa que influencia milhões de seguidores, que tem uma aparência, um discurso, uma narrativa super convincente, mas que quando você a conhece, você descobre que aquilo não passa de uma fake news barata, descabida, psicopata.
Imagina quantos desses, dos milhões, a gente se depara hoje nas redes sociais. Isso é seríssimo. Porque se torna produtor de valor. E é um valor distorcido. Para e pensa no efeito colateral de uma juventude, até dos adultos mesmo, sabe? Consumindo aquele conteúdo, aquela verdade que não é verdade, aquela pessoa que não é de Resumidamente, governados pelos influenciadores. Sim. O estrago social é imenso. A minha filha mais velha tem 13 anos, vai fazer 14 agora em novembro, está entrando nessa fase aí de adolescência, né? E uma coisa que me preocupa muito não é só a rede social, mas é com quem ela anda no dia a dia ali. Então, eu até abri aqui um versículo que fala em Romanos 12:2, que é um versículo que eu falo muito, assim, que é: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, eu vejo que essa juventude hoje, esses adolescentes, eles fazem qualquer coisa para ser aceito, para estar inserido dentro daquele grupinho, sabe? Eu já dei esse exemplo aqui, um exemplo bobo. A minha filha, que vai fazer 14 anos, nunca tomou refrigerante. Eu vi ela tomar refrigerante um dia, no aniversário dela, que a gente comeu uma pizza, e as meninas falaram assim, duvido, colocaram pressão, e eu vi ela tomando refrigerante. Falei, filha, se você não quer tomar refrigerante, você não precisa tomar refrigerante. Não é porque eles estão mandando você tomar que você vai tomar. Então, assim, ali foi um refrigerante, mas pode ser uma droga, pode ser qualquer tipo de coisa, né? Pode ser mandar dar um beijo num menino, mandar dar um beijo numa menina. Algo nocivo também. Para ela ser aceita dentro do grupo, né? Inserida dentro daquele grupinho ali. Então, assim, não é só a rede social que me preocupa, mas o dia a dia ali no colégio, faculdade que vem, né? Logo, então... Realmente é algo que me preocupa, porque estou vendo minha filha chegar nesse momento, né? E eu vejo a juventude se perdendo nisso aí. Então, realmente, para a gente, você agora que vai ser pai, você passou por isso, você também, graças a Deus passaram bem, né? E já estão caminhados aí. E espero que a minha seja tranquila também, né? Agora, você por exemplo, você é atento para a autoestima da tua filha? Porque o fato de negar está muito relacionado com a autoestima. É o quanto ela tem de autoestima. Porque, assim, quando o jovem tem uma boa autoestima, ele consegue falar não, sabe? Sim. Com muito mais força. E a identidade da autoestima da menina está muito relacionada ao relacionamento com o pai, sabe? O seu toque, o seu abraço, o olho no olho, dizer para ela que você ama ela, entendeu? Como ela deve ser... Porque, assim, ela precisa ter referência de como ela deve ser tratada por um homem, sabe? Como o homem trata a mãe dela, entende? Isso é muito importante, muito relacionado com a autoestima dela. Inclusive, tem até um vídeo, posso te mandar, de um minuto de um pai ensinando para a filha autoestima. 1 minuto ele ensina. Com as palavras assim, dizendo que ela não é melhor do que ninguém, mas que ela é forte, ela é valente, falando o nome dela para ela, sobre a identidade dela. Isso é muito importante. E não importa a idade, isso é muito importante falar. Porque a autoestima é uma coisa que faz a pessoa, por exemplo, meu filho que é DJ, né? E produtor, ele não bebe, você imagina. Então, às vezes, ele vai tá no meio, ele vai para as festas e o pessoal pergunta. Oferece, né? Porque ele abre muitos shows importantes, muitas coisas grandes. Então, quando ele é contratado, eles pedem para falar qual é a exigência, o que ele quer e tal. Aí ele pede energético, ele pede água, ele pede não sei o que, isso aqui. Ele não bebe. Todo mundo acha super estranho. Todo mundo pede garrafa disso, daquilo, aquilo outro, e ele não bebe. Então, você vê. E eu nunca falei para ele não beber. Nunca falei. Mas nunca bebeu. Nunca bebi. Você entende? Nunca bebi, nunca falei. Seus filhos nunca beberam? Não, já beberam. Meu mais velho já gostou de álcool, não bebe mais. Nunca proibi. Nunca proibi. Nunca proibi. Fernanda, você acha que isso é certo? Gente, não é certo nem errado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acredito que se você ensina valor de uma maneira incisiva, firme, o teu filho, ele vai buscar seus próprios valores, porque não adianta, você vai educar teus filhos, eles vão ter valores diferentes dos teus. Alguns, eles não vão ser compatíveis. Sim. Entende? A base estrutural, a nossa raiz, ela vai ser.
igual. Mas depois eles têm a própria identidade. Eles vão achar coisas, sabe? Tem coisa que a gente fala, por exemplo, nossa, mas que preconceito. Ou qualquer coisa assim. E eu deixo. Entendeu? Eu deixo. Eu falo, não, beleza, tá tudo certo. Porque é muito fácil a pessoa falar, Exatamente. eu não tenho preconceito com gay, eu não tenho preconceito com isso, com aquilo. Eu, por exemplo, tive um grupo que eu ensinei a Bíblia de 20 e poucos homossexuais. Eu sempre ensinei a Bíblia para esse pessoal. Enquanto eu morei em Triângulo Mineiro, eu tinha esse grupo, né? Então, e realmente eu não tenho preconceito, porque eu não tenho como ter preconceito com aqueles que Deus ama. Exato. Não tenho como, então é impossível. Mas eu pergunto o seguinte, as pessoas que dizem que não tem preconceitos, você colocaria um homem, né, vamos dizer, um homossexual para cuidar do seu bebê? Um homem, um trans para cuidar do seu bebê? Porque assim, eu acho que você não pode só falar de querer da inclusão, né, como também de abrigar. Porque se você inclui sem abraçar, para mim é balela, para mim é contra hipocrisia. É hipocrisia. Você entendeu? Então você tem que estar pronto para tudo isso. Tudo isso. E nós cristãos, nós estamos prontos para isso? A igreja é um lugar que abraça essas pessoas? Não Não, todas. a prova disso é uma igreja inclusiva. Eu acho um absurdo, um despropósito. A gente está vivendo em pleno século XXI, com tantas pautas, e haver uma igreja inclusiva. Só há uma igreja inclusiva porque a igreja está excluindo. Exatamente. Uma igreja que exclui não é uma igreja que representa Cristo, que eu saiba, ele não faz acepção de pessoas. Exatamente. Então eu falo pra você, mas eu não quero que meu filho conviva com isso. Entra um bêbado na igreja, gente. Quando ele entra na igreja, eu já vi várias vezes. Pelo amor de Deus, né? Fiquei à frente do ministério mais de 20 anos. Sabe o que as pessoas fazem? Pegam os filhos, recolhem, põem, olha assim de ladinho, entendeu? Aí eu te pergunto, a igreja é lugar de quê? Pessoa o quê? Doente. E cadê? Quem tá pronto para receber os doentes? Agora, as primeiras filas estão separadas para os líderes. Mas existe uma hipocrisia muito grande. Os líderes tinham que estar espalhados na igreja inteira para abraçar quem chega. E não nos primeiros lugares. Que loucura é essa? Pastor tem que estar na igreja inteira. Não nas primeiras filas. As primeiras filas tem que ser de quem está chegando agora. Seu primeiro dia, então, o seu primeiro lugar. A primeira fila ali é para você. Seja bem-vindo, sabe? E o pastor tem que estar do lado, falar, eu sou pastor dessa igreja, seja bem-vindo. Tá todo mundo lá na frente, o rebanho tá solto lá atrás, que loucura é essa? Não tá vendo, né? Lá atrás. Não tá vendo o que tá acontecendo lá atrás? Esse é um assunto que ele me instiga muito a falar, porque é algo que Deus tem falado muito ao meu coração, diante de uma igreja morta. Isso aí. Porque Leonardo Ravenhill, ele disse, né? Acredito que nas igrejas atuais, se a gente tirar o Espírito Santo, eles vão continuar fazendo 95% das coisas que fazem sem o próprio Espírito Santo. Isso mesmo. Então, a partir do momento em que as pessoas decidiram viver a igreja sem Jesus, eu falo, cara, que suicídio, que loucura essa. Só que gerações fracas têm crescido, aí você vê líderes e liderados também, se colocando dentro de ambientes querendo a mudança, mas não sendo a mudança. Querendo ver mudança, mas não desejando ser a mudança. De efetuar a mudança, de se abrir para a mudança. É muito louco porque a falta do ensino do princípio gera gerações fracas, onde as pessoas continuam sem personalidade de entender que, cara, se eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo. Amém. E se eu sou um pequeno Cristo, eu tenho que viver nessa terra como Cristo viveu. Que loucura é essa de querer viver o espírito, o sobrenatural de uma forma natural? O problema é que as pessoas não entendem que nós somos seres espirituais. Aí, talvez quem esteja nos ouvindo aqui fala assim, não, me explica isso aí. Não, a gente é humano. Então, é simples. Tira o fôlego de vida. Deus é espírito, certo? Se Deus é espírito e ele soprou o fôlego dele pra gente ter vida, tira o fôlego da vida, pra ver se alguém vai continuar aqui. Vira tudo pó. Então a pergunta que eu faço é, para que a gente está vivendo essa vida? Se é para ficar na minha própria carne, do meu próprio jeito, nas minhas próprias opiniões. Fernanda, falar de perdão nos dias de hoje parece que é uma coisa, assim, sei lá, eu não sei nem... Inalcançável. Então, e eu falo isso porque eu amo a minha família. Se tem uma coisa, eu não nasci
naquele lar que tem aquele hábito de igreja e tal. Eu sou não só apaixonado, mas amante de Jesus. Eu vivo para Jesus, a minha vida é de Jesus. Não sou perfeito, erro muito, mas se tem uma coisa que meus pais me ensinaram, foi a ser homem. E se tem uma coisa que eles usaram para me ensinar a ser homem, foi princípio. Porque, por exemplo, tem uma coisa que hoje as pessoas olham para mim, na minha idade, e aí falam assim, ele é novo, eu tenho 32 anos. E tem uma coisa que eu carrego com meu pai, que eu ouvi um dia ele falar, eu peguei aquele negócio para mim e falei, eu vou fazer isso aqui, pai. Ele fala assim, filho, você tem que entender o seguinte, que a minha palavra vale mais que a minha assinatura. Se eu falei, tá falado. Então, por exemplo, isso é uma coisa simples. Só que é um princípio. Então, o poder da verdade, o poder da idoneidade, da lealdade. Cara, a gente olha para uma igreja, e aí vocês entraram nesses assuntos que, tanto da juventude, quanto de pessoas que têm problemas, enfim, que fizeram escolhas diferentes daquilo que a gente acredita que deveria ser. Independente de qualquer coisa, a palavra de Deus ela tem uma verdade muito específica. Eis que todos pecaram, eis que todos carecem da glória de Deus. Então, quem sou eu, quem é você, quem é o Radamés Abadia para a gente querer julgar alguém? Eu não posso amar o pecado do meu irmão. Eu não posso amar o desejo dele de ficar pecando com coisas que eu não acredito que ele tem que fazer. E eu não posso compactuar com isso. Só que eu decido amar ele com o amor de Jesus do jeito que ele é, com o estilo de vida que ele deseja ter. Por quê? Porque o saber, ele ensoberbece, o amor edifica. A transformação que opera não somos nós. Quem opera a transformação é o próprio Espírito Santo. Então, se Deus quiser fazer alguma coisa na vida de alguém, ele vai fazer, e ele vai fazer de qualquer jeito. Então, o nosso papel é amar. Muita gente me perguntava, né? Fernanda, e me pergunta, na verdade, assim, sem modéstia, Fernanda, pelo amor de Deus, como é que você educou seus meninos? Você deve ter batido neles demais, nem condição, esses meninos seus são educados demais. Aí eu falava assim, sabe por quê? Porque eu não eduquei meus filhos, eu discipulei eles. Porque eu não acredito que alguém possa ser verdadeiramente cristão sem um discipulado. É hoje uma coisa que eu sinto muita falta na igreja. Eu até comentei isso no dia que eu preguei naquele último evento. Eu sinto falta hoje do pastor que não está preocupado com a eloquência, que não está preocupado com usar palavras bonitas, trazer 1000 referências de filósofos, sei lá de quê, não sei das quantas. Entrando o mundo na palavra. Entende? Eu sinto falta porque eu gosto da igreja que vai de Gênesis a Apocalipse e que o pastor traz todos os versículos e que ele ensina. Por quê? Porque enquanto você está ouvindo a palavra, você está sendo discipulado. Sim. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, é fé em quê? Fé no filósofo, fé no sei lá o quê, no escritor, no autor, no quê? Coach. Entendeu? No coach, né? O pastor que é coach. Às vezes eu vou e falo, como assim? Ele tá aqui me dando um treinamento? Ou eu tô num culto? Verdade, porque é diferente, é totalmente diferente. Eu sei porque Você eu lida com as duas vertentes. com as duas coisas, né? E eu realmente tenho uma posição totalmente diferente num lado e no outro, embora seja a mesma pessoa, né? Mas tô comunicando com um público totalmente diferente. Então isso é muito importante. Por exemplo, o Rick Warren, para mim é uma super referência, né? Escreveu A Igreja com Propósito, Família com Propósito e tal. Ele foi para um programa de entrevista e colocaram ele assim numa saia uma calça curta, né? Uma calça super curta. Perguntaram para ele assim, tá, então você é assim, você é assado, você é sério e tal, e o que você pensa sobre os gays? E o americano adora, né? Porque o americano é super moralista e tal, e já queria que ele mandasse pedrada, né? Aí ele falou... Bom, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu quero confessar uma coisa pra vocês hoje, com todo o meu coração. Gente, passa uma mulher bonita, eu tenho um desejo naquela mulher. Passa assim uma mulher com aquele corpo perfeito, vontade que eu tenho de ficar olhando para aquele corpo. E o repórter começou, né? O entrevistador ficou assim apavorado com a resposta dele. E ele foi dando ênfase, sabe? Aquela coisa, né? Daqui a pouco ele falou, só que eu fiz 2 compromissos na minha vida. O primeiro foi com Deus. E o segundo foi com a minha mulher. Amém. Então é sobre esses 2 compromissos que eu vivo. Então todas as vezes que eu me sinto tentado pela minha carne, eu me lembro dos meus compromissos. Então eles são superiores à minha vontade e ao meu desejo. Sempre. Eles sempre superam. Ele respondeu? Sim ou não? Sim. Sim. Ele respondeu.
Em que momento que ele falou de algum preconceito ou de qualquer coisa? E ele só quis dizer o seguinte, a escolha é de cada um. Exato. A escolha é de cada um. Se você vai manter tua aliança com Deus, se você vai manter tua aliança com a tua esposa, se você vai seguir aquilo que você crê pela palavra que é alguma coisa que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar seu destino, seu bem-estar, enfim, sua paz, ou se você não vai. Então, aí assim, entra na questão dos padrões morais, né? Da aceitação do jovem que se ele não tiver tais hábitos, não tiver tal comportamento, ou ele não concordar com o que o outro vive, ele não vai ser aceito. Então, você acaba destrinchando em outros problemas que a sociedade vive diante disso, né? então, E tem uma hipocrisia muito louca, principalmente no que tange a religiosidade extremista. Não só extremista não, tá bom? Tem aquele povo também que se diz não religioso e age da mesma forma, camuflado. Na minha igreja não entra o pecador homossexual, porque Paulo, na passagem tal, foi bem claro, e eu não vou discutir isso, lá em Deuteronômio também, está bem claro na lei mosaica, e etc. Tem N argumentos bíblicos, né? Versículo é que não falta. E como é que isso, no que se refere à igreja? Mas como é que está a vida, por exemplo, da esposa fora da igreja? Ela usa um salão de beleza, ela vai ali se embelezar, e quem que está arrumando ela muitas das vezes? Ela está comprando uma roupa de uma grife tal, quem é que desenhou aquela roupa? Então é assim, é o gay da conveniência, o homossexualismo da conveniência. Se me é conveniente no altar negar, por causa dos fiéis e daquilo que vão pensar de mim, eu vou negar. Mas socialmente, eu convivo com eles num nível de aceitação maravilhoso, porque eles estão me servindo. Eu estou invertendo o princípio da mordomia do reino. é a mesma coisa a ambiência, né? Hoje todo mundo fala tanto da ambiência, o que você falou agora, né? Do contágio social, que é tão importante. Sim. Eu te falo, se você constrói valores nos teus filhos, são eles que vão impactar o meio que eles vão. Entendeu? Não tem como. Então, assim, quando eu entro num lugar, eu acredito que eu tenho controle sobre aquele... Eu tenho governo sobre aquele céu. Então, eu posso entrar onde Deus me mandar. Eu só não vou onde Deus não me mandar. Entendeu? Ele não falou que você é luz? Eu não vou. Eu não vou para a favela do Vidigal, por exemplo, para passear. Porque eu não vou correr o risco no Rio de Janeiro. Mas eu fui para Rocinha muitas vezes porque eu escrevi para o jornal de lá. Muitos anos. Então, eu fui. Deus me mandou, eu fui. Eu sabia que eu estava coberta pelo sangue de Jesus lá. Agora, não vou me colocar em risco quando não há necessidade, Sim. entendeu? Sem nenhum preconceito com o meio, mas entendendo os riscos que eu corro dentro do meio, entendeu? Então, só que quando você coloca, por quê? Aí você ensina para os seus filhos, filho, onde você colocar os teus pés, lhe será dado por herança. Onde você colocar as suas mãos, será abençoado. Então, cuidado. Aonde está a tua bênção? Aonde você vai colocar a sua bênção? Entende? Então, são coisas que você vai trazendo de valores para os seus filhos, que eles percebem que quem precisa ter o governo são eles. Quando eu fiquei viúva, Deus falou para mim que eu tinha que estudar o livro de Gênesis durante 1 ano. E falou, não quero ser lendo outro livro que não seja o livro de Gênesis. Fiquei 1 ano em Gênesis. E eu entendi que Deus queria falar comigo sobre governo. Sobre governo. Claro, tinha que governar tudo. Eu tinha perdido todo mundo, pai, mãe, todo mundo. Então, quando eu li o livro de Gênesis, eu falei, cara, todas as coisas foram criadas para nós. Então, quem tem que ter governo sobre todas as coisas, somos nós. Ele mandou a gente governar tudo. A única coisa que ele não mandou a gente governar foram os homens. Uns sobre os outros. Nós não temos. É interessante, né? Porque as máximas da sociedade ficam como? Não, se ninguém tem controle sobre tudo, não. As máximas da própria sociedade, elas desestimulam a vida de governo que a própria essência de Cristo nos conduz a ter, nós né? não temos controle de nada. Mas governo nós temos. Perfeito. Controle de nada. Nós não controlamos nada, nem a nossa respiração. A gente não consegue parar de respirar. Entendeu? Mas governo nós temos. Deus nos chamou para governar. Perfeito. Uma vida desgovernada é uma vida sem discipulado. É uma vida que você não consegue ensinar para os teus filhos no caminho que eles devem andar. É uma vida que você não consegue ter sua vida financeira estruturada. É uma vida que você não consegue ter sua vida profissional estruturada. É uma vida que você perde seus familiares, você perde seu marido, você perde o chão. Fernando, quando seu marido morreu, você meteu o chão? Eu falei, eu não.
Eu perdi meu marido. Isso é interessante, O chão já né? tinha muito tempo. Eu já era cristã, já conhecia a palavra. O único que pode tirar meu chão é Deus. É Deus. E tirar meu chão e me jogar numa cova. Né? Porque ele não vai tirar meu chão, vai tirar meu chão pra quê? Cada dia ele me quer mais segura, cada dia ele me quer mais governante, cada dia ele me quer mais forte, mais poderosa. Mais ativa, mais transbordante. Mais ativa. Mas aqui que a igreja ensinou? Quais são as músicas que a igreja mais gosta e mais chora? Que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Que história é essa? Que diminua eu o quê? Deus te quer cada dia maior, meu irmão. Diminuir o quê? Como é que Deus vai ser honrado através da sua vida se você diminuir? Você quer virar o pó pra quê? Eu quero virar o pó pra Deus. Como assim? É a contradição da palavra, não tem a menor lógica, isso eu nem canto. Isso é interessante porque no Raio a gente fala muito sobre isso, que o maior problema de toda a face da Terra é a comunicação nos tempos atuais. O problema de comunicação, começando por linguagem e depois passando de forma bem específica dentro dos significados das coisas, a superficialidade acabou gerando, né, esse problema, faz com que as pessoas elas não tenham um nível de consciência que as conduza para a maturidade dentro dos assuntos que são de interesse, ou pelo menos deveriam ser. Porque a partir do momento em que as pessoas elas querem ter controle, mas elas não podem ter, e elas não aprendem e nem entendem que existe uma vida de governo destinada para elas. Então, por exemplo, hoje eu com 32 anos vou ser pai. Aí os jovens da minha idade falam assim, cara, eu não vou ser pai não. Porque criar filho nos dias de hoje... mas espera aí, na Bíblia está dizendo para ser de fecunda multiplicai-vos. Não falou em que data? Não falou que data. Não falou que quando você tiver com 32 anos, lá em 2024, cuidado. Lá você toma cuidado, porque... Então as pessoas, elas, por não terem ali esse entendimento claro do que de fato é ter esse governo, e eu acho que é um assunto legal aqui, se você puder definir o que é governar sobre a sua própria vida nos dias atuais. Eu acho que isso é um conceito legal para deixar para as pessoas, para que as pessoas tenham consciência. O que você definiria aí? Posso me adiantar? Claro. A Fernanda tem uma mentoria que se chama Governe-se. Verdade. Viu, Radamés? Verdade. Olha, a primeira coisa que eu quero trazer é sobre a comunicação. É muito importante a gente entender que neurocientificamente o nosso cérebro, ele faz algumas leituras que nós nunca aprendemos. E uma delas é a leitura da comunicação, né? Então, tudo em nós comunica algo. Tudo em nós comunica algo. Só que comunica, às vezes, de maneira inconsciente. Então, alguém que não tem a menor noção, totalmente ignorante nesse assunto, olha para você e você está comunicando alguma coisa para essa pessoa. Então, isso é tão sério, porque de forma inconsciente, você traz esse tipo de atitude, né? Eu lembro que minha irmã falava assim, pelo amor de Deus, você vai entrar no mercado, Fernanda, mas você vai, compra, passa no caixa sem conversar com ninguém, sem aconselhar, sem pastorear, sem orar, vai só, compra e sai. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu comunico confiança, absoluta, absoluta. Porque aonde eu estou, se eu pegar uma escada rolante, alguém atrás de mim ou na minha frente vai me contar a vida inteira até chegar no primeiro andar. Eu tenho uma capacidade fora do comum da pessoa me contar a vida inteira quando ela encosta em mim. Eu sei que tem a ver com o meu propósito, mas tem a ver também com o que eu comunico. Entende? Então, Legal. assim, Autoridade. o que a gente Legal. comunica? O que a gente comunica? Isso é uma coisa. Então, a primeira parte do governo da nossa vida é saber o que nós queremos comunicar. Uau. Anotou aí, nossa Roxa? Tá anotado. Tá? Por quê? Porque o governo, quando eu me governo, eu tenho que saber para onde eu estou indo. E o que eu estou comunicando vai me levar para onde eu quero ir? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Tem mulheres que querem, porque eu posso usar a roupa que eu quiser, eu sou livre, eu falo, a minha maior liberdade está em não ser cativa ou ser prisioneira dos meus desejos, dos meus prazeres. Essa é a minha maior liberdade. Amém. Porque eu posso escolher não ser cativa disso. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Então, às vezes, se eu buscar um prazer, vai me atrasar o caminho. Eu não sou trouxa, né? Então, eu não quero atrasar. Então, por que eu vou atrasar meu caminho por causa de um prazer? Então, eu preciso entender isso quando eu me governo. Porque a pessoa, quando ela não sabe para onde ela quer chegar,
ela também não sabe qual é o caminho que ela pode tomar. Porque para onde você quer chegar, você pode ter vários caminhos. Né? Um dos conselhos que eu recebi do primeiro-ministro de Bahamas, do Richard Emerity, ele falou para mim assim, eu falei para ele, Richard, um conselho, fala para mim um conselho para eu dar para os meus filhos, nunca permita ninguém fazer atalhos com você. Isso ficou gravado na minha vida, porque às vezes a pessoa acaba de te conhecer e ela quer ser seu amigo de infância. Não tem jeito, lindo. Não seja o Waze na vida de ninguém. Entendeu? Você acabou de te conhecer, não tem como, sabe? Você pode falar, Fernanda, eu quero ser tua amiga, eu quero andar contigo. Põe meu telefone, nós vamos ser amigos, nós vamos estar mais próximos, tudo isso, mas nós vamos construir. Não tem jeito. Mas as pessoas querem atalhar esses caminhos, entende? Que é outra coisa que você perde o governo. Porque muitas vezes você está indo pro caminho certinho, de repente você encontra alguém que te desgoverna. Por quê? Porque a tua emoção não está na tua mão. Outra coisa, não permita ser controlado pelas suas emoções. Maldito é o homem que confia no homem. Né? Ou seja, é no outro. Outra coisa, no seu coração tem fonte de vida e de morte. Então, quer dizer, você pode viver, mas você pode morrer também com aquilo que você sente. Com o quanto você entrega do teu coração, para quem você entrega do teu coração. Então, esse é um outro exercício muito poderoso do governo. Por quê? Porque se eu permito que as minhas emoções me controlem, como é que eu vou dizer que eu sou diferente de um cachorro? Ou de uma galinha? Ou de uma girafa? Como? Porque a única coisa que me difere dos animais é o fato de eu ser racional. Se eu não uso a minha razão para nada, 99% do tempo dos humanos é usado no piloto automático. Ou seja, todo mundo usa quanto de razão? Zero, lindo. Zero. Meu cliente com 40 e poucos anos, quase 50 anos, falou para mim assim, quando eu aprendi a comer aqui, no meu Governe-se, quando eu aprendi a comer, eu descobri que eu não gostava de arroz. Eu falei, cara, você comeu 30 anos, 30 e tantos anos da sua vida arroz sem você gostar. Porque a vida inteira ele comeu arroz misturado com feijão. Ele falou, quando eu comi arroz puro, eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é sei lá, não gostei disso. E aí? Qual que é a diferença de um cachorro? Que você põe qualquer coisa, qualquer ração. É porque também você terceiriza governo, Fernanda. É muito conveniente também terceirizar governo. Deixar o governo da minha vida nas suas mãos, na mão do líder, na mão de uma autoridade, uma autoridade política, uma autoridade dentro de casa. Transfere o governo, porque também se der errado, ela transfere a responsabilidade. Exatamente, então, porque ninguém quer ser responsável por nada. Então, por que as pessoas também andam desgovernadas? Porque se quer ficar livre de um problema, arruma um culpado para ele. Exato. Quem tem governo, como é que arruma um culpado? Como é que eu ia arrumar? Outro dia me perguntaram nas minhas caixinhas, qual foi a sua maior dificuldade de criar seus filhos sozinho? Eu falo, não tem um pai para falar assim, vou chamar seu pai. Por quê? Porque a maior coisa que tem no mundo é transferir essa responsabilidade. Lá em casa é o contrário, tá? Eu falo, vou chamar a sua mãe. Sensacional. Lá em casa é tudo ao contrário mesmo. Eu tenho uma mensagem aqui, a última mensagem da minha esposa foi assim, quantos ml tem que dar de remédio pro Matheus? Tipo, geralmente a pergunta é ao contrário, né? É o pai que pergunta pra mãe, né? Pois é, mas isso eu acho legal, sabe por quê? Significa que vocês sabem qual é a área que o outro governa melhor. Sim. Porque, por exemplo, dentro de algumas igrejas, o pessoal fala, o homem que tem que cuidar das finanças, tem que... É o provedor. Mas se a mulher... é melhor nisso, governo, né? Se ela é melhor nisso, se ela tem mais habilidade... Por exemplo, lá em casa... 31 diz que tem. Pois é. Por exemplo, lá em casa, trocar lâmpada, essas coisas, tudo é Carol. Pereirão, né? Eu sou assim, eu sou Pereirão. A Carol, mas é de verdade. Eu fui. E ela não tem paciência de esperar. Sim, se a lâmpada queimar aqui agora, eu estiver fora, ela vai lá. E ela tem habilidade para isso, porque ela sabe fazer. Então, realmente, é isso. Não é questão de... Eu sou apaixonada. Não, a Carol, dia dos namorados, eu dei uma lixadeira para ela. Então, Carol é dessas aí. Sério mesmo. É sério, a Carol é sério. É de verdade. Já sei o próximo presente que eu vou dar pra Fernanda. Eu falo pra Carol que, sem fazer propaganda aqui, eu não tenho medo da Carol no shopping, eu tenho medo dela na Leroy, essas lojas assim de ferramenta, eu tenho medo dela lá. Não, depois que a Carol trocou a fechadura da casa dela, manual, por uma eletrônica, ela pode tudo. Ela que faz tudo. Cara, isso é muito legal, né? Eu acho que um ponto legal também não é só saber a área do outro, mas reconhecer, né? Que aí a gente volta para a comunicação, como você falou, os casais hoje não conversam, né? E essa superficialidade, eu acho que infelizmente ela tem se tornado tão abundante, né, na sociedade, tem permeado de uma forma assim tão suave que tá dominando tudo, né?
Eu tenho dois trabalhos, assim, duas mentorias para casais e para jovens, que esse, inclusive, eu trabalhei na Rede Objetivo muito tempo, que é assim, você conhece seu filho? Aí você faz um questionário, né, de várias perguntas e tal, e você conhece seu esposo, você conhece seu marido, né? Então eu faço essa brincadeira e fiz várias perguntas, né? Quando eu lido com os pais, eles começam a ler, daqui a pouco tem mãe chorando, pai chorando, porque ninguém sabe responder os questionários, né? Aí eu já acalmo todo mundo, gente, fica tranquilo, a maior parte das pessoas não sabe mesmo e tal. Isso é assim, um despertar e tal, né? Então tem pergunta do tipo assim, qual é a cor dos olhos da tua filha quando ela chora? Porque a gente muda a cor do olho, né? Então assim, algumas coisas, sabe? O tamanho do sapato, o tamanho do pé. Por quê? Porque tudo isso vai fazendo o quê? Gerando uma comunicação de quê? De identidade, de confiança, de proximidade, de pertencimento, de amor, de valor, entende? Então, construindo a autoestima, imagina seu pai saber isso, né? Se você vê que ali acertou a cor preferida, quem é o amigo, o principal, o amigo, né? O melhor amigo, né? Quais são as palavras que ela mais fala, o que ela mais usa, qual é no vocabulário, que às vezes o pai não sabe, não conversa. Sim. Não conversa, né? O pai vai trabalhar para ganhar dinheiro, põe uma boa escola, mas a melhor escola é a gente presente, né? Exato. É a gente ali próximo. Está tendo um movimento no meio cristão que me deixa bastante atenta. Não estou aqui reprovando, estou te dizendo que me chama bastante atenção, que é esse retorno da mulher ao lar. A mulher volta ao lar, o marido é o provedor, e ali ela monta mesas maravilhosas, ela cuida do lar, ela cuida dos filhos, ela vai dando respostas e mais respostas para o marido, né? E o marido sai para trabalhar e ela fica em casa e governa dentro de casa. Mas até onde que vai a idoneidade desse marido para permanecer nesse casamento? Até onde vai a fidelidade desse marido? Até onde vai a idoneidade dele para com essa mulher? Isso também pode ser uma manobra discursiva para fatos estarrecedores em casamentos, inclusive para anular a feminilidade, a capacidade, a disposição daquela mulher, o governo que ela poderia estar exercendo sobre ela numa outra seara. Olha, eu vou dizer para vocês sobre mim. Porque se separa, ela faz o quê da vida? Pois é, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho realmente muitos anos de estudo, né? Eu tenho várias formações. Mas se eu tivesse tido a oportunidade de ter criado os meus filhos e aguardado para entrar no mercado de trabalho depois deles um pouquinho mais maduros, eu teria feito. Eu não tive essa possibilidade, né? Eu já estava à frente do ministério, já cuidava de várias obras sociais e tal. Então eu tive que me dividir em bastante Fernandas, mas eu sou a favor se isso for possível. Então percebam, eu falei o seguinte, tenho várias formações, então não quero dizer que a mulher não deva se formar, pelo contrário. A mulher deve se preparar, eu acredito muito na mulher virtuosa que é preparada para tudo, super preparada, né? Estudou, fez isso, fez aquilo e tal, e ela, a qualquer momento ela pode entrar no mercado de trabalho, porque ela se atualiza, ela faz curso, ela faz um monte de coisa, mesmo que seja virtualmente, e se ela tiver a possibilidade de dar um pouquinho mais atenção, eu sou a favor. Eu sou a favor. Mas desde que tenha um casamento funcional. Então, aí é uma outra história, porque assim, essa decisão ela tem que ser da mulher. Ela tem que se comprometer com ela mesma, de que ela vai se manter atualizada, de que a qualquer momento que ela precisar voltar para o mercado de trabalho, por exemplo, meu marido ficou doente durante um período do nosso casamento. Ele teve diabetes e tal, e foi assim, para UTI 2 vezes, quase morreu e tal. E assim, nesse processo, eu me tornei provedora da minha casa, durante alguns anos. O que não fez dele menos homem ou ele não saiu da posição de minha cobertura. Não tirou a autoridade dele. De forma nenhuma, porque era circunstancial. Mas eu estava preparada no sentido, né? Cognitivo. Cognitivo, exatamente. Instrumentada ali para trabalhar e correr atrás né, e manter. Então, é muito importante que a decisão seja da mulher e que ela tenha, para que depois ela não responsabilize o homem e nem se anule. Mas aí também essa que é uma questão, porque se você casa com um marido que te anula,
você perde o governo da sua própria vida. Porque entendam bem, um casal não pode ser independente, porque eles se tornam um só. Mas eles têm que ser autônomos. A saúde do casamento é autonomia. É autonomia. Então, como autônoma, eu posso dizer pro meu marido, eu vou ficar em casa e quero cuidar dos bebês. A menos que você se case com um marido que precise da sua renda para que a funcionalidade da casa seja saudável. Aí tudo bem, você já sabe, você casou, não vai ter jeito de você parar de trabalhar, amor, porque nós precisamos disso, daquilo, aquilo outro. Com o meu dinheiro sustenta a casa, com o seu a gente faz um pé de meia, faz o seguro da nossa reserva, ou tira nossas férias, enfim. Que o casal se comunique dessa maneira. Mas a escolha, ela tem que ser autônoma. Essa é a minha opinião, gente, né? Não é uma verdade absoluta. Não, mas eu concordo. A sua opinião, ela é muito fera. A questão toda é, se não há idoneidade nessa relação conjugal, a mulher fica muito mercê. Muito à mercê. Mas olha só, aí é que tá. Por escolha. Exatamente. Entendeu? Porque você também não pode trazer não sei se seria o melhor termo, vocês me corrijam por gentileza. Acho que a gente não pode trazer a mulher nessa questão da idoneidade como uma vítima ou uma peça frágil. Sim. Porque, afinal, existem as escolhas. E eu acho que isso é um assunto que é diretamente uma pauta, né, das feministas, né? Eu acho que do sexo frágil e aí? Né? Então, até se você quiser comentar um pouco sobre isso, acho que é importante. Então, a questão vou falar assim, da postura, do papel da mulher, né? O papel da mulher, gente, quando você pega a mulher virtuosa, ela sabia tudo, né? Ela era companheira, parceira, cozinhava, costurava. Finanças, tecia. Finanças. Administrava. Então, assim, você percebe que a mulher tem essa multifuncionalidade realmente, né? Dentro de si. Então, quando as feministas, elas requerem essa coisa de não, nós temos os direitos iguais, nós temos isso, aquilo, na verdade, o que eu acredito muito é que elas abram mão das prerrogativas que nós temos como mulheres, entende? Sim. Porque eu falo, eu sei trocar pneu, porque eu sempre peguei estrada à noite, a vida inteira eu dirigi muito, viajei muito para os lugares, e para poder ter condição de voltar logo para os meus filhos e tal, eu dirigia, eu sei trocar pneu, mas se parar um homem, eu vou amar ele para sempre, entendeu? Para me ajudar. Eu não vou falar, não, por favor, vai lá e tal. Qual é essa? Só a Paula concordou com você ali, ó. Né? Eu faço, me deixa e tal. Não vou falar, eu vou querer. Se eu tenho um homem, marido cavaleiro, um companheiro cavaleiro, um amigo e tal, que queira ser um cavaleiro, por que não? Então, assim, legal. E outra coisa muito complicada, que eu acho que para mim é a cereja aí, é que o feminismo, ele desconfigurou o homem, entende? E eu não falo do macho, eu falo do homem, porque eu detesto homem macho, sabe? Ele tem que ser homem, sabe? Homem. E desconfigurou, porque eu atendo, 90% dos meus clientes individuais são homens, 90%, acho que 95% é homem. Então, assim, os meus clientes, eles estão perdidos. Eles falam, Fernanda, a gente não sabe se a gente puxa a cadeira para mulher, se a gente abre a porta do carro, se a gente manda flores, se elas vão gostar de receber flores, se ela não vai ser uma que, você tirou do jardim, que absurdo, não sei quem matou, essas coisas. Não sei se eu vou pagar a conta ou convido para dividir. Ou se eu convido, mas é verdade, entendeu? Se vai ser uma coisa... Ele está desconfigurado. Então, você percebe que essa desconfiguração é a disfuncionalidade dos papéis. Entendeu? Então eu falo, por que eu quero ser feminista se tudo que eu desejo como mulher, inclusive o governo da minha vida, dentro da minha vida profissional e financeira, que eu acho que isso é o que elas ficam mais piradas, entendeu? Não é comprometido pelo fato de eu ser mulher. Entendeu? Por exemplo, todo dia fizeram uma pergunta. Eu fui também num podcast em Belo Horizonte e me perguntaram, Fernanda, o que você achou do negócio do jogador? Não era cristão, né? Me perguntaram, o que você achou do negócio das jogadoras do Brasil ficarem griladas porque a seleção não tem patrocínio? Lembra das histórias, né? Das meninas, das brasileiras? Eu falo, cara, você quer patrocinar alguma coisa que perde? Mas é verdade. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou investir nisso. Entendeu? Não vou.
Não vou. Seria fácil, pega uma CIMED da vida, que patrocina aí, né? O time do brasileiro, o time do Brasil. Agora eu te digo, eu quero. Manda essas meninas correr atrás do prejuízo. Exatamente. Manda elas serem campeões do mundo, manda elas serem campeões sul-americanas, manda elas fazerem uma carreira aí realmente de garra e de poder. Agora me pergunto se falta um patrocínio para que elas estão ganhando, para as campeãs. Para que elas são referência naquilo que elas fazem. Pergunta. Eu acredito que Entendeu? isso é Fala, muito cara, sério. não tem nada a ver com você. Mas o discurso delas é esse. Porque o time feminino não tem. Nossa, Cara, o a time gente feminino não tem tem porque não patrocínio. ganha. Exato. Porque empreendedor não tá brincando com dinheiro, não. O empreendedor tá empreendendo para divulgar sua marca. Para apostar naquilo que tem poder e que tem força. Aqui, ó. O Léo patrocinando o podcast. Coisa boa, gostoso, Léo. Gostei. Mas faz todo sentido, realmente. E se você pegar, tem alguns esportes femininos que ganham muito mais patrocínio do que o masculino. Por quê? Porque o feminino dá retorno e o masculino não. Então, Parece que as pessoas precisam ter uma necessidade de achar uma justificativa, um motivo. Durante muito tempo ficaram comparando Marta e Neymar. Pô, gente, pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Só que também se tu pode, às vezes tu compara a Marta com outro jogador, a Marta ganha mais do que alguns homens. Então assim, não dá para fazer essa comparação, realmente é desnecessário, né? Até não tem cabimento nenhum. A gente tem falado muito aqui na empresa, né, sobre até um estudo da Carol S. Dweck, né, dos 2 tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. E quanto mais a gente conversa e mais aplica isso à cultura, a gente percebe, a gente identifica pontos de mindset fixo, né? Não vou entrar no mérito do assunto, mas é interessante como quanto mais a gente emerge em uma necessidade de uma mentalidade de crescimento, mais a gente percebe que as pessoas elas estão, na verdade, muito mais preocupadas em terceirizar culpas e justificar erros e problemas, ou até mesmo projetar a outros a responsabilidade do próprio insucesso, que elas estão esquecendo de olhar para si e falar assim, cara, o meu resultado é fruto da minha decisão. É ausência de governo. Então, consequencialmente. Então, esse lance... tem várias palavras, né, terminologias. Né, tem o professor Augusto Cury que fala da autorresponsabilidade. Né, cada um tem Paulo aí... Vieira. Quem? Paulo Vieira. Paulo Vieira, desculpa. Paulo Vieira. Enfim, cada um fala de uma forma, mas é interessante porque a verdade todos nós decidimos algo o tempo inteiro. Tempo todo, escolhas, decisões. O fato você vive a vida que você decide viver e ponto. Então, assim, por exemplo, uma cultura que a gente tem falado muito sobre dentro desse assunto aqui a gente não tem problema com erro. Aqui ninguém foge da raia. Que você errei, preciso melhorar, alguém pode me ajudar? Só que é interessante porque, por exemplo, o mercado não é assim, não. O mercado é assim, ó, errou, hein? Ó, Fernanda errou. Ó, porrada. Como assim? O povo tá amando ele porque o time dele não tá em vitória. Tu tá na primeira... Mas se você perde, acabou. Tu tava na primeira acabou. divisão, mas não teve o melhor jogador da competição, Rada? Como que você faz isso? Então, tipo assim, estão sempre querendo projetar uma culpa, um problema. E elas acabam esquecendo de olhar para si. Hoje eu falei para o colaborador, eu falei assim, sabe qual foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida nos últimos anos? Eu aprendi a valorizar a minha história para eu conseguir valorizar a história dos outros. Porque eu achava que o processo era o contrário. Não, é porque eu sou educado, eu vou respeitar a história dos outros. Mas eu comecei a perceber que eu ficava tão focado nisso que eu esquecia de respeitar a minha própria história. E eu falei, cara, isso tem um problema de identidade. Vamos vasculhar aqui onde está esse problema. E quando eu encontrei, eu falei, cara, quantas pessoas vivem cativas disso aqui? Então, é um assunto assim que eu acho que vale muito a pena. Infelizmente, eu tenho uma notícia que o nosso tempo está chegando ao fim. Vai ter o episódio 2 aí da Fernanda.
Nem ouviu Na a Fernanda, a gente vai fazer aquela oração ao final para ela se mudar para Só Brasília. antes de terminar, uma pergunta que eu tô para fazer desde o início. Da onde vem? É Bernstein? Da onde vem? Polonês. Ah. Eu sou filha de polonês com alemão. Eu sou uma judia. Eu achei que era alemão. Achei que era alemão Rada, o nome. ouça. E eu sei falar alemão, né? Eu vou falar uma frase aqui. Se aqui não é Vasabski. Você sabe, pois é, fala bem então. Fala muito bem. Você sabe que o meu Bernstein tem alemão também. Mas o meu, a origem dele é polonesa. Eu achava que era alemão. Ela é judia. Eu sou judia. Ah, é? Que legal. Eu sou um milagre. Minha conversão é um milagre. Que Literalmente um milagre. Legal. Ela foi criada no Pentateuco. Então já tem que criar Na aí Torá. o segundo podcast, o segundo episódio, pra você contar essa história aí pra gente. Essa Agora me história conta é uma incrível. coisa, quando vai ser o próximo Governe-se? Dia 30 de novembro, creio eu. Que tá Em Então Brasília. já fala olhando a Agora, câmera aí pro pessoal, então, ó. dia 30 de novembro, gente, aqui no Let's Hotel, em Brasília, uma imersão. Na verdade, a primeira imersão do Governe-se que eu vou fazer em grupo. Aqui? Em grupo. Vai ser dia 30, de 8 da manhã até as 8 da noite. Vai ser bom. Não fiquem Primeira de vez fora que aí eu faço não, hein? isso. Primeira vez. Vai ser Sensacional. incrível. Primeira vez que eu faço essa super imersão. Se você não for, só você não vai, gente. Tô brincando. Homens e mulheres, viu, gente? Porque não tem esse negócio, hoje estava mulher. Não. Homens e mulheres. Legal. Muito bom. Tem algum outro evento, mentoria, alguma coisa que você gostaria de divulgar aí, algum produto, alguma coisa? No momento é esse, né? Eu quero divulgar minha rede, né? Sua rede social, fica à vontade. Porque minha rede social, gente, todo mundo tem direito de mandar. Gente, né? aconselho. Excelentes posicionamentos, risadas. Risada garantida. Eu gosto. E eu gosto. pontualíssima. E não tem papo na língua. Se você quiser ouvir uma opinião de uma pessoa que se posiciona, é Sincera. só vai lá rapidinho, deixa uma pergunta. O povo me chama de chicote. Muito bom, muito bom. Rada, suas honras da casa aí pra finalizar, pra gente caminhar pro nosso final. Infelizmente. Vamos ter que interromper, acabar aqui, mas já fica o convite para o segundo episódio, porque aqui iria mais umas 2-3 horas fácil de conversa com a Fernanda. Foi muito bom te conhecer, realmente é tudo aquilo que a Abadia e Gabriel já falavam de você. E muito mais. Foi um prazer e espero que... Eu aprendi muito aqui, fiquei muito calado hoje, porque aprendi muito com você aqui ouvindo, né? Realmente, e espero que eu esteja nesse próximo Governe-se aí. Quem sabe? Olha aí. Eu quero participar do Vai ser agora. no sábado. Legal. Sábado agora já. Não, dia 30. de novembro. Nós estamos em outubro, é verdade. Não, então tem tempo aí para Se organizar. a gente se organizar. Bom demais. Obrigado pela eu que vinda aí, agradeço, prazer por te ter aceitado o convite. Tá? Foi uma honra. Que mesa é Conhecer. essa, hein, Que rapaz? mesa é essa? Glória a Hoje Deus foi- pela sua vida. Eu desejo que Deus continue te levantando no meio dessa nação, porque essa nação precisa de pessoas posicionadas. E eu creio que tem uma autoridade sobre a tua vida que não vai se calar de jeito nenhum. Amém. Não há nada que pode parar uma verdadeira adoradora, e eu creio que você é uma grande e verdadeira adoradora. A gente tá junto, você conta comigo nessa batalha, nessa guerra. Nós estamos online agora com 41 mil pessoas ao vivo de 36 Eita, países. glória. Deixa o arroba. Qual o seu arroba? Fernanda Bernstein. Aí, ó. Bernste. Pronto, aí ó, só seguir ela lá, hein, pessoal. Valeu! O Radamés é uma figura, né? Ele é incrível. Ele com esses milhões de seguidores dele aí. Badia, palavras finais aí para nossa grande amada amiga e irmã. Quero te agradecer pela generosidade, por esse coração dadivoso, por você trazer toda essa gama de conhecimento em tão pouco tempo, mas com uma disposição de alma inspiradora. Quero te agradecer por ser essa mulher de voz, essa mulher posicionada, essa mulher do reino, preparada, tecida e entretecida desde o ventre da mãe para o propósito principal, que é ser essa adoradora em verdade e em espírito. Essa mulher que transpira e transborda o reino em todas as searas da sua vida. Eu não consigo, até hoje, em todos os nossos encontros, eu nunca consegui desvencilhar de você o céu, porque eu vejo o céu, uma profusão de céu em você, e você sabe disso. E eu quero te agradecer
por você ser quem você é nessa geração. Por você não ter se omitido, se escondido. E estar assim, ó, plena luz, para iluminar muitas vidas, muitos caminhos e muitos corações. Amém? Amém. Muito obrigada. Glória a Deus, muito bom, muito bom. Gente, queria também agradecer ao nosso grande parceiro da Mamute Energy Drink. Ele deixou pra gente aqui essas tônicas incríveis, esse energético sem açúcar. Leozão, obrigado por você ser esse empreendedor que realmente decidiu energizar a vida de pessoas de uma forma saudável, né, com esse energético aqui. Obrigado, nosso grande patrocinador e apoiador aqui. Deus abençoe a sua vida. E estamos esperando você aqui, você é convidadíssimo dessa mesa. É isso aí. Não, nesse retorno você não tem oportunidade nem de pensar em desistir. É isso aí. Fernando, obrigado. Volte sempre. A casa é sua. Muito obrigado. Vocês que estão aí conosco, nos sigam lá no Instagram, no YouTube. Já fala os arrobas aí, vai. Do Pode Crer? É isso mesmo, pode crer. Fala aí, ô assistente. Ô, assistente, cadê você, assistente? Pode Crer Oficial.podcast. E o meu é o Radamés Martins, né? Agora a gente tá mudando pro Furlan, mas eu ainda não consegui no Instagram. Tá com Mudar. Tá com crise de identidade, né? Não no Instagram não consegue mudar. Não consegue mudar. Não consegue por causa daquele negócio da verificação. E aí eu já tentei e nossa, não consegui. Eu sou famoso, não dá pra mudar. Vamos mandar um recado. Não é isso, mas é porque realmente... Mas é isso, a sua identidade irmão, é se eu não essa. puder te zoar... Não, eu acho que pode, mas... Rada, presta atenção. Meta. Muda o sobrenome do Radamés. Pronto, lançou uma hashtag aí. Vai. Por favor. Nunca te pedi nada. Ele tá te pedindo no YouTube. É verdade. Tô usando todos os seus canais. Aí, ó, muito bom. Tamo junto. Gente, é isso aí então. Vambora produzir. Vambora. A gente espera no nosso próximo episódio. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau.